Pare um instante e reflita comigo. Quantas vezes você já disse a si mesmo que um dia vai conquistar aquilo que deseja? Seja uma vida financeira tranquila, um corpo saudável, relacionamentos harmoniosos, paz interior, sempre existe a ideia de que esse estado está no futuro, lá na frente, como algo a ser alcançado depois de muito esforço. Mas Neville Goddard traz uma revelação que desafia completamente esse modo de pensar. Você já é aquilo que deseja ser, agora mesmo. Não é uma promessa vaga, nem um truque de motivação. É um princípio espiritual profundo. A sua realidade não começa quando as circunstâncias mudam, ela começa quando você muda a sua identidade interna. O erro mais comum das pessoas é esperar que o mundo externo confirme o que carregam no coração. Neville dizia o contrário. O mundo externo sempre reflete o que você já assumiu como verdadeiro dentro de si. Pensa comigo. Quantas vezes você já sonhou em mudar algo, mas viveu como se ainda fosse o mesmo de ontem? Você desejava abundância, mas pensava como alguém em escassez. Queria amor, mas sentia-se rejeitado. Almejava saúde, mas se identificava com a doença. A vida sempre responde àquilo que você assume ser, não ao que você apenas deseja. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de fingir nem de se iludir. Trata-se de assumir internamente a postura de quem já vive o que deseja, até que isso se torne tão natural que o mundo não tem escolha, a não ser se reorganizar para confirmar. Essa é a chave da lei da Assunção. O que você vai descobrir ao longo deste vídeo não é uma teoria distante, mas um convite prático. Parar de adiar a vida que você quer e começar a vestir essa nova identidade agora mesmo. Não amanhã, não quando tudo estiver pronto, mas hoje, no instante em que você decide. Porque, como Neville dizia, assuma o sentimento do desejo realizado e viva nele, até que ele se torne fato. A revelação central de Neville, você já é o que deseja ser. Neville Goddard não deixava espaço para meias palavras. Você já é aquilo que deseja ser. Essa afirmação, à primeira vista, parece contraditória. Afinal, se eu já sou o que desejo ser, por que ainda não vejo isso na minha vida? Por que as circunstâncias externas parecem contar outra história? A chave está em entender que a realidade externa não é a origem, mas sim o reflexo. O espelho do mundo só mostra aquilo que já foi assumido como verdade no seu mundo interno. O problema é que a maioria deseja uma coisa, mas se identifica com o oposto. Quer abundância, mas pensa e age como quem vive na escassez. Deseja saúde, mas se vê e se sente como alguém doente. Anseia por amor, mas continua se assumindo como solitário e rejeitado. Quando Neville dizia "você já é", ele estava apontando para o poder da identidade interna. Não é sobre esperar que algo aconteça para então acreditar. É sobre decidir acreditar agora, assumir a posição, vestir o papel, habitar o estado como se fosse real. A vida não responde ao seu desejo, ela responde ao seu estado de consciência. E esse é o ponto que separa os que manifestam dos que apenas sonham. Quem manifesta vive no fim. Eles não ficam olhando para a falta, nem pedindo sinais. Eles se movem, pensam e sentem a partir do estado já realizado. Quando você começa a fazer isso, um deslocamento silencioso acontece dentro de você. Suas emoções mudam, sua postura muda, suas escolhas mudam. E, inevitavelmente, o mundo externo começa a se reorganizar. É por isso que Neville afirmava: a lei da Assunção é o fio de ouro que costura toda a sua vida. Assuma ser o que deseja ser e você se tornará aquilo. Não porque a realidade externa magicamente se dobra por acaso, mas porque ela sempre foi apenas o palco que reflete a sua convicção interna. No fundo, o que Neville está nos dizendo é: pare de viver como quem espera e comece a viver como quem já é. Porque o mundo só pode te dar aquilo que você já aceitou como verdadeiro dentro de si. Identidade. O verdadeiro criador da realidade. Tudo o que você vive hoje é um reflexo direto da identidade que você assumiu silenciosamente ao longo dos anos. Não importa o quanto você deseje algo diferente, se dentro de si
ainda se percebe como alguém limitado, escasso, rejeitado ou incapaz, a vida vai apenas confirmar esse retrato interno. Neville Goddard era claro: você nunca manifesta o que quer, você manifesta o que é. É como se a vida fosse um espelho gigante. Você pode sorrir para ele ou chorar diante dele, mas a imagem refletida sempre será a sua. Se você insiste em carregar a identidade do fracasso, ainda que inconscientemente, o reflexo será coerente: portas que se fecham, oportunidades que não se sustentam, relacionamentos que não florescem. Mas o poder está exatamente aí. Porque se o mundo externo nada mais é do que uma cópia fiel da sua identidade interna, então a verdadeira chave não é correr atrás de resultados, mas mudar a imagem que você carrega de si mesmo. Pense numa pessoa que tenta enriquecer. Ela lê livros, assiste palestras, busca estratégias, mas no fundo continua se vendo como alguém pobre, sem sorte, sempre começando do zero. O resultado, mesmo quando ganha dinheiro, dá um jeito de perder. Mesmo quando aparece uma boa oportunidade, ela recua com medo de não estar à altura. Por quê? Porque sua identidade interna não permite sustentar o que a vida oferece. Agora imagine o oposto. Alguém que, ainda sem dinheiro no bolso, decide assumir internamente a identidade de próspero. Essa pessoa começa a se portar com mais confiança, faz escolhas melhores, atrai conversas diferentes, cria coragem para dar passos que antes não dava. Aos poucos, o mundo externo começa a se moldar à nova versão que ela sustenta. É exatamente isso que Neville queria dizer com "você já é o que deseja ser". O segredo não está em esperar ter para depois ser. O segredo é ser primeiro, internamente, até que a vida não tenha escolha senão acompanhar. A identidade é a raiz. Os resultados são apenas os frutos. Mudar os frutos sem tocar na raiz é impossível. Por isso, enquanto você se vê como alguém limitado, pode até tentar mudar de vida, mas sempre volta ao ponto de partida. É quando você muda a raiz, a sua identidade, que os frutos finalmente se transformam. E aqui está algo que poucos percebem. Identidade não é apenas pensamento, é sentimento. Não adianta repetir "sou rico" se por dentro você ainda se sente carente. Não adianta dizer "sou saudável" se internamente você se identifica como doente. A identidade verdadeira vibra no coração, não apenas na mente. Neville reforçava: assuma o sentimento do desejo realizado. Não é sobre decorar frases, mas sobre sentir-se na pele de quem já vive aquilo. E é nesse ponto que sua vida muda. Porque quando você assume uma nova identidade com sentimento, suas decisões mudam sem esforço. Você começa a agir de forma coerente, responde diferente a ou S problemas, atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Não é mágica, é consequência da identidade que agora você escolheu viver. Então eu te pergunto, qual identidade você tem assumido nos últimos dias? A de alguém que ainda espera, duvida, reclama, ou a de alguém que já vive a vida que deseja em silêncio, com convicção e fé? A prática da assunção silenciosa. Chegamos ao coração do ensinamento de Neville, a assunção silenciosa. É aqui que tudo começa a ganhar forma. Não se trata de repetir frases sem alma ou de tentar convencer o universo com palavras bonitas. O verdadeiro segredo está em assumir, dentro de si, que o desejo já é real. E fazer isso em silêncio, sem precisar de plateia, sem pedir permissão e sem correr atrás de sinais externos. Então, como praticar? Primeiro você precisa de um instante de quietude. Pode ser à noite antes de dormir ou em qualquer momento do dia em que possa se desconectar por alguns minutos. Nesse silêncio, feche os olhos e crie uma cena curta. Não longa demais, mas suficiente para condensar o sentimento de já ter alcançado aquilo que deseja. Se o desejo é prosperidade, talvez seja ver o extrato bancário com o saldo dos seus sonhos. Se é amor, pode ser sentir o abraço de alguém que te diz "eu te amo". Se é saúde, pode ser imaginar-se caminhando leve, cheio de energia. O segredo está em sentir a cena como real. Não é sobre pensar que um dia vai acontecer, mas sim viver naquele instante como se já tivesse acontecido. Perceba as sensações físicas, o sorriso no rosto,
a respiração mais leve, a tranquilidade no coração. Esses detalhes são o que dão vida à imaginação. E aqui vem a parte mais poderosa. Mantenha essa assunção em silêncio. Não precisa contar para ninguém, não precisa buscar aprovação, porque essa prática não é sobre convencer os outros, é sobre convencer o seu subconsciente. E o subconsciente só precisa de uma coisa: sentir como verdadeiro. Quanto mais você sustenta esse estado silenciosamente, mais sua postura no dia a dia começa a mudar. Você passa a agir com naturalidade, sem esforço, porque já se sente como a pessoa que vive aquilo. E pouco a pouco, o mundo externo não tem escolha. Ele responde. A assunção silenciosa é, em essência, um pacto consigo mesmo. É dizer internamente: eu já sou, eu já tenho, eu já vivo. E então deixar que essa certeza, cultivada no silêncio, floresça naturalmente no visível. Fé inabalável, sustentando mesmo sem evidências externas. Aqui está o ponto onde a maioria tropeça. Sustentar o estado assumido, quando o mundo lá fora ainda não mostra nenhum sinal de mudança. É fácil acreditar quando tudo parece conspirar a favor, mas Neville nos lembrava de que o verdadeiro poder está em permanecer firme mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. A fé para Neville não era uma esperança vaga de que talvez um dia algo dê certo. Fé era convicção silenciosa, a certeza de que aquilo que você já assumiu internamente é mais real do que qualquer evidência externa. Ele dizia: a fé é lealdade ao invisível. É a capacidade de se manter fiel àquilo que você já viu no seu mundo interno, mesmo quando seus olhos físicos ainda não confirmam. É aqui que muitos desistem. Criam a cena, assumem o estado, sentem o desejo realizado por alguns dias, mas logo, ao verem que a vida continua igual, concluem: não funcionou. O que não percebem é que nesse exato momento estão voltando ao estado antigo, reforçando a velha identidade e interrompendo o processo criativo. A verdadeira fé é continuar a viver internamente no fim, mesmo quando nada do lado de fora mudou. É como plantar uma semente. Você não cava a terra todos os dias para checar se já brotou. Você confia que, no silêncio da terra, a vida está agindo. Da mesma forma, confiar no invisível é entender que o subconsciente já recebeu a ordem e está reorganizando as circunstâncias, mesmo que você ainda não veja nada. E é justamente essa postura que diferencia quem manifesta de quem apenas sonha. Porque a realidade sempre responde ao estado sustentado com constância. A fé não exige esforço dramático, mas sim coerência diária. Continuar se vendo, se sentindo e se comportando como quem já é sem precisar de provas imediatas. Neville dizia que o mundo é um espelho atrasado. O reflexo pode demorar alguns instantes para aparecer, mas ele sempre será fiel àquilo que você já assumiu como verdadeiro. Por isso, a pergunta não é quando vai acontecer, mas sim, você consegue permanecer fiel ao que já assumiu mesmo quando não vê nada? Essa é a essência da fé inabalável. Não se deixar enganar pelas aparências externas, mas permanecer leal ao invisível até que ele se torne visível. O que fazer para viver como se já fosse? Pare um pouco e seja sincero consigo mesmo. De que adianta reclamar todos os dias da vida que tem? O que isso já mudou até agora? Absolutamente nada. Repetir as mesmas lamentações só reforça o estado que você quer deixar para trás. Se você quer ver transformação, precisa mudar a forma como se posiciona diante da vida. Neville dizia que o mundo externo nada mais é do que o reflexo daquilo que você já assumiu ser por dentro. Então, se você continuar se vendo como vítima, a vida vai te tratar como vítima. Se continuar se enxergando como alguém que não tem sorte, vai atrair mais situações para confirmar isso. O jogo só muda quando você muda a sua identidade. Então faça diferente. Assuma agora quem você quer ser. Se é prosperidade que você busca, pare de pensar como alguém que luta para sobreviver. Comece a sentir-se como alguém próspero, tranquilo, capaz de lidar com recursos, alguém que já tem. Ao invés de reclamar do que falta, agradeça pelo que já está em suas mãos e, em silêncio, sinta que a abundância já chegou. Quer saúde?
Então não alimente todo dia a ideia de que está limitado, frágil, doente. Comece a se ver como saudável, ativo, cheio de energia. Caminhe como quem tem força, fale como quem tem vitalidade e sinta esse estado como a sua nova realidade. Não é ilusão, é escolha consciente de identidade. E se o que você deseja é amor, não adianta se colocar na posição de rejeitado, esperando que alguém venha preencher um vazio. Ame-se primeiro. Trate-se com respeito, com carinho, com o valor que você gostaria de receber. Sinta-se já amado, já completo, já suficiente. Quando você se posiciona assim, a vida só pode responder trazendo pessoas e situações que reflitam esse estado. O segredo é parar de olhar para fora esperando mudanças e começar a olhar para dentro e decidir quem você é. Não é sobre tentar acreditar, é sobre sustentar o sentimento. Repetir em silêncio, dia após dia. Eu já sou, eu já tenho, eu já vivo. E quando essa certeza se torna natural, você vai perceber algo extraordinário. A vida começa a responder sem esforço. Portas se abrem, oportunidades aparecem, situações inesperadas fluem. Não porque você lutou, mas porque você assumiu a postura de quem já é. E o universo não tem escolha senão confirmar a sua identidade. O chamado para viver agora. Talvez você tenha passado a vida esperando que algo acontecesse lá fora para só então se sentir feliz, confiante ou realizado. Mas perceba, quanto tempo já foi perdido nessa espera? Quantos dias você deixou escapar acreditando que, um dia, as coisas iam melhorar, sem perceber que a chave sempre esteve dentro de você? Neville foi direto. O mundo externo é apenas eco. Se você continua esperando pelo eco, ele nunca vem, porque o som precisa nascer dentro de você primeiro. É como gritar em um vale. Se não houver voz inicial, não haverá resposta. O reflexo que você busca começa na sua consciência. Então aqui está o chamado. Viva agora como quem já é. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso, não precisa mostrar nada a ninguém. Basta, no silêncio, assumir a postura de quem já alcançou o que deseja. Caminhe como quem já conquistou. Respire como quem já vive. Haja como quem já é. Quando você faz isso, algo muda imediatamente. Não é o mundo que muda primeiro, é você. Mas ao mudar por dentro, você inevitavelmente coloca em movimento engrenagens invisíveis que vão reorganizar tudo ao seu redor. É nesse ponto que portas se abrem sem esforço, encontros acontecem por coincidência e o impossível começa a se tornar cotidiano. Esse é o poder da assunção silenciosa. Não esperar, mas decidir. Não pedir, mas assumir. Não desejar, mas ser. E assim chegamos a um dos maiores segredos que Neville nos deixou. Você já é o que deseja ser. Não existe espera, não existe distância, não existe condição externa que precise ser cumprida primeiro. Existe apenas a sua decisão de assumir, aqui e agora, a identidade daquilo que você escolheu viver. Então eu te convido a olhar para dentro e fazer uma escolha corajosa. Qual é a identidade que você vai sustentar a partir de hoje? Vai continuar alimentando a versão que espera, duvida e reclama? Ou vai, finalmente, assumir a versão que já vive, já é, já tem? Porque o universo não responde às suas palavras soltas, nem aos seus desejos vagos. Ele responde ao estado que você sustenta com convicção. E se você sustentar, dia após dia, que já é o que deseja ser, a vida não terá escolha se não refletir exatamente isso de volta. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento poderoso. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar conteúdos que vão nutrir a sua mente e manter você firme nesse novo estado de ser. E me conta nos comentários, qual identidade você escolhe assumir a partir de hoje? Escreve com clareza, porque declarar isso é um passo poderoso de alinhamento. Não esqueça, você não precisa esperar, não precisa provar,
Não precisa convencer ninguém. Você só precisa assumir. E quando você assume em silêncio, a vida inteira conspira para confirmar quem você já decidiu ser.